O vídeo do Felca está sendo maliciosamente usado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal para censurar as redes sociais. Aquilo que eles sempre quiseram aprovar de controle do governo sobre discursos políticos e críticas políticas ao STF e ao governo, agora eles querem implementar aproveitando essa onda com a falsa justificativa de estarem preocupados com crianças e adolescentes. Afinal, todos nós sabemos que a sexualização precoce, álcool, drogas, gravidez precoce, tudo isso sempre foi pauta da direita e há inúmeros projetos que tratam disso. E a esquerda sempre rechaçou. Sempre que nós falávamos, de que é inaceitável ter um funk sexualizando crianças dentro de sala de aula, eles falavam que não, que era um preconceito, que a gente odiava pobre, que tinha cultura da periferia. Como se cultura da periferia significasse que as crianças têm de ser reféns de letras chulas de funk que elas sequer entendem direito, acabando por atender o fetiche de alguns adultos. Sempre que nós denunciamos, exposições pornográficas a que crianças eram expostas, nós éramos criticados como aqueles fascistas que não respeitavam a arte, que não respeitavam a liberdade das crianças de verem esse tipo de atrocidade. E agora eles querem fingir que tem essa preocupação, mas na realidade, qual que é a grande estratégia? Fingir que um projeto que trata de censura para redes sociais, como o projeto que está sendo desenhado pelo governo Lula, é, na realidade, um projeto para defender crianças. Então o que eles vão fazer? Vão jogar o projeto de censura aqui, nós da oposição vamos obstruir, vamos votar contra, e aí eles vão querer jogar a pecha de que nós defendemos abusos contra crianças e contra adolescentes. Essa é a estratégia que eles sempre utilizam, de jogar como se fosse uma disputa política de bem contra o mal e, obviamente, eles estariam do lado do bem. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E eu devo lembrar a cada um de vocês, vou colocar 2 recados aqui. Primeiro, nós estamos aí com o Clube do Livro, que pela editora Valete, que tem lançado títulos cada vez mais interessantes, mais legais, clássicos, com comentários contemporâneos que de fato são muito interessantes para a formação intelectual. E no outro ponto também, o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que vai acontecer no finalzinho de novembro. Os ingressos sempre esgotam antes da hora, então se você não quiser perder essa oportunidade, vai lá e clica no link na descrição do vídeo. E se você assinar o Clube do Livro até segunda-feira que vem, você vai receber na sua casa os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, escrito aí por Xenofonte. Então, se você quiser receber esse na sua casa, quem assinar depois de segunda-feira já não consegue acesso a esse livro, já vai receber o próximo livro que será lançado. Bom, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: já há um cadastro que foi aprovado pelo Congresso Nacional para combater pedofilia e predadores sexuais, E desde que esse projeto foi aprovado, o governo Lula não regulamentou, não colocou esse projeto em prática. 7 meses depois da aprovação da lei, de uma lei que foi sancionada pelo próprio Lula, mas não aplicada por ele. 7 meses sem uma coisa simples, mas efetiva, como um cadastro de pedófilos para evitar que esse que é o crime mais horrendo de todos aconteça, com mais crianças. 7 meses absolutamente parados. E agora as esquerdas querem utilizar o caso exposto pelo Felca, que não envolve controle de discurso político, que não envolve críticas ao governo, que não envolve críticas ao Supremo Tribunal Federal, que trata única e exclusivamente da exploração da imagem de crianças e adolescentes, principalmente sexualizando essas imagens e monetizando essa sexualização. É disso que se trata. Aliás, nesse sentido, eu apresentei um projeto aos moldes do que Ron DeSantis fez, governador republicano da Flórida, fez lá atrás, tratando de um problema muito similar, que é basicamente proibir aqueles que são menores de 14 anos de terem redes sociais. Não há o preparo psicológico para que essas crianças tenham acesso a essas redes. Não há a formação adequada, para que pessoas tão jovens precisem lidar muitas vezes com ataques em redes sociais, ou ironia, ou sarcasmo, a própria capacidade de interpretação do que de fato está sendo discutido, ou muitas vezes de linchamentos virtuais, cancelamentos. As redes sociais
são um ambiente em que você precisa estar minimamente, ter o cérebro minimamente formado, ter um mínimo de maturidade para você ter acesso a uma exposição pública da sua própria vida. E eu não tenho a menor dúvida de que é extremamente razoável que menores de 14 anos, né, não sejam considerados capazes, né, de ter uma rede social. Isso não impede que eles tenham aplicativos de mensageria privada, como é o caso do WhatsApp, né? O WhatsApp é muito diferente porque você não está lá ostensivamente para desconhecidos mostrando fotos e vídeos da sua vida e qualquer desconhecido indo lá e comentando na sua publicação. Não, o WhatsApp você tem uma relação direta de diálogo com uma pessoa que você escolhe dialogar e a outra pessoa também topa dialogar com você, da mesma maneira que um Telegram. É até útil para os pais manterem um contato com seus filhos pro WhatsApp, né? Quando ele vai sair, quando ele está na escola e por aí vai. Então, nós temos que aprovar medidas que combatam especificamente a exploração, né, sexual da imagem dessas crianças e desses adolescentes. A deputada Carla Dickson apresentou um pedido, né, de comissão parlamentar de inquérito, de CPI, para nós investigarmos todas as pessoas que estão, os adultos que estão envolvidos na manipulação dessas crianças para desesperadamente explorar, né, e abusar dessas crianças ao máximo para eles aumentarem a própria renda, para eles aumentarem a própria riqueza. Esse é o tipo de iniciativa que sim tem que avançar. Agora, uma coisa que eu vejo muito exagerada, né, um discurso muito raso e que é de um desconhecimento da realidade, é do seguinte, né? Tô vendo muitas pessoas falando, ah lá, o Felca tá valendo mais do que todo o Congresso Nacional, o Felca fez uma coisa antes que ninguém tinha feito, ninguém tinha levantado. Primeiro, o debate sobre sexualização de crianças é levantado pela direita há pelo menos uma década, tá? Isso precisa ficar muito claro e nós do MBL, inclusive, já apanhamos muito em relação a isso, especialmente no caso do Queer Museu, que deu fantástico e Jornal Nacional batendo no MBL falando que nós estávamos perseguindo gays, quando na realidade tudo que nós não queríamos eram duas coisas. Primeiro, dinheiro público financiando, né, essa arte, né, explícita, pornográfica que estava sendo mostrada lá. O outro ponto, que nós não queríamos que crianças, que como estava acontecendo, fossem, né, para esse tipo de mostra, sem a autorização dos pais, sem os pais saberem o que aquelas crianças estão vendo, mesmo porque a maioria esmagadora dos pais não deixariam seus filhos serem expostos, né, a esse tipo de coisa. E um outro ponto, já existia, antes do vídeo do Felca, uma investigação do Ministério Público contra o principal sujeito que ele denunciou, um tal de Ítalo, né? Então já tinha uma investigação em curso, inclusive o Felca levanta elementos dessa investigação. Então eu quero deixar todos esses pontos claros. Primeiro, nós levantamos esse debate há muito tempo. E que bom que o Felca entrou nesse debate agora, aproveitando o alcance e o hype que ele tem hoje como influenciador, né? Ótimo que ele esteja somando esforços nesse sentido. Segundo ponto, a competência para agir no caso concreto não é do Congresso Nacional, é do Ministério Público. E o Ministério Público já conduzia investigações em relação a esse caso específico levantado pelo Felca. O que eu acho que sim, aí sim a gente pode dar os méritos pro Felca dele ter contribuído, é fazer com que o Ministério Público aja em relação a outros casos semelhantes àquele que ele já está agindo, como no caso desse Ítalo. O papel do Congresso Nacional é o papel de legislar de maneira a tornar mais rigorosas, né, as penas contra esses abusos utilizando imagens de crianças. Mas veja, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje já prevê uma proteção que deveria punir, né, essas pessoas que exploram sexualmente a imagem de crianças e de adolescentes. Tanto a legislação já proíbe que o Ministério Público já conduz uma investigação contra esse tal de Ítalo. Então, só para a gente esclarecer os pontos do que nós estamos fazendo, do que nosso mandato está fazendo, da farsa que está sendo desenhada pelo governo Lula, aproveitando esse hype do Felca para censurar as redes sociais, e do próprio papel do Ministério Público nas investigações e na punição dos responsáveis.